Queridos, o tema da pregação de hoje é pregue a palavra. Pregue a palavra. Depois de Paulo deixar Atenas, ele se encontra com dois casais. Não sei se você já leu a Bíblia toda, acredito que aqueles que já leram a Bíblia toda, vocês já encontraram, vocês já ouviram esse casal, Priscila e Áquila? Quem já ouviu falar desse casal? Levanta a mão. Algumas vezes, não é verdade? A Bíblia relata, né? Em Atos, em Romanos, em 2 Timóteo, existem algumas passagens da Bíblia que falam sobre esse casal, Priscila e Áquila. E assim nós já começamos a nossa pregação. Esse casal foi um casal que liderou a igreja de Cristo, foi um dos líderes da igreja, né, tanto em Coríntios como também em Roma também. Foi um casal muito abençoado por Deus. O apóstolo Paulo fala que eles arriscaram as suas próprias cabeças em prol do evangelho, em prol do ministério de Paulo. Eles abriram a sua casa, né, como para que funcionasse uma igreja também, né, para que ali fosse um ponto de pregação. E por que eu acho interessante a gente falar um pouco sobre esse casal e trazer já uma aplicação direta, né, para as nossas vidas, já que eles foram citados muitas vezes nas Escrituras. E é interessante que todas as vezes que é citado, não cita apenas Áquila ou Priscila, mas cita Priscila e Áquila. Inclusive, em algumas passagens, o nome de Priscila está até à frente do de Áquila. Ou seja, mostrando a importância, o peso desse casal para o reino de Deus. E isso não é à toa, isso nós não podemos passar despercebidos. Qual é a aplicação que nós podemos trazer para as nossas vidas, principalmente para os casais, para aqueles que vão casar também e para os solteiros também? Isso vale para todos, não é apenas para os casados, mas para os noivos, para aqueles que vão casar, para aqueles que são solteiros também, na escolha do seu parceiro, na escolha da sua parceira. Quando a Bíblia traz esse casal, quando a Bíblia traz o nome dos dois, não apenas de um, o que é que isso nós podemos aplicar na nossa vida? Que aquele casal, eles andavam no mesmo espírito, eles andavam numa mesma visão, eles andavam no mesmo caminho. A gente fica triste como pastor, como cristão, muitas vezes, de ver alguns casais da igreja. Não estou falando de que o marido é cristão e a esposa não é, porque isso a gente sabe que são dois caminhos diferentes. Mas eu falo de casais que frequentam a igreja, que se dizem cristãos, que se dizem que conhecem a palavra de Deus, mas que não andam no mesmo espírito, não andam na mesma linha, não andam no mesmo caminho. Ou um vai bem, o outro vai mal, ou os dois vão mal. E é muito triste enquanto o papel, primeiro o papel do homem, o papel do marido de ser o sacerdote do lar, de dar a direção, e nós vemos o quanto os homens cristãos têm falhado nesse papel, de ser o líder espiritual da casa, né? Hoje nós vemos muitas mulheres, e vamos falar aqui de nós, muitas mulheres que se não fosse a mulher em casa, a família já estava desviada, a família já estava afastada dos caminhos do Senhor. Se a mulher não fala, vamos para a igreja, o marido não vai. Se a esposa não ora, se a esposa não traz os filhos para a escola bíblica dominical, o marido não traz. A Bíblia traz um casal como referência de modelo de liderança, de espiritualidade, os dois em pé de igualdade. E aí nós vemos hoje, infelizmente, muitos casais que têm deixado a desejar, que têm deixado a desejar. Não estou falando de uma disputa para quem ora mais, quem ora menos, quem vem mais ou menos para a igreja, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando da importância do casal andar no mesmo espírito, na mesma direção, na mesma sintonia espiritual. E as consequências disso, do casal não viver em sintonia espiritual, as consequências podem ser consequências graves.
Nós vemos separações, divórcios em casais cristãos. Nós vemos famílias desestruturadas, nós vemos filhos que se desviam em famílias cristãs. Então nós precisamos ter muito cuidado como um casal, nossa responsabilidade, aonde nós devemos caminhar como casal. Isso é o papel tanto da esposa como do marido. Cabe à esposa, quando vê o marido se desviar, chamá-lo. Vamos vigiar. Cabe ao marido chamar a esposa, olhe, vamos vigiar. Eu preguei aqui, lá no começo, alguns meses atrás, ainda no livro de Atos, sobre o casal que se uniu para fazer o mal. Qual foi? Ananias e Safira. Ananias e Safira. Ou seja, eles se uniram em comum acordo para quebrar os princípios de Deus. Ou seja, o papel ali se foi, provavelmente foi sim a Ananias que tomou a iniciativa de mentir ao Espírito Santo, o papel da esposa era falar assim, eu não vou compactuar com essa mentira. Eu não vou andar por esse caminho. Mas hoje, se a esposa diz que não vai para a igreja, também eu não vou. Também. Se o marido falar que não vai, também. Ou seja, nós precisamos ser exemplo um para o outro. Precisamos. E vocês já viram várias vezes eu estar na igreja, minha esposa não está, ou minha esposa está, ou não está, por algum motivo, claro. Então, nós precisamos vigiar nisso daí. O casal, você casal, preste atenção. Você e a sua esposa precisam andar em sintonia espiritualmente. Em todas as áreas, deve ser assim. Mas precisa vigiar. Você precisa vigiar nisso daí. Amém? Amém. Quando nós, continuando aqui, Atos capítulo 18, a cidade de Corinto, Atos capítulo 18, nós, continuando a leitura, nós vemos diferentes tipos de chamado. Por quê, pastor? Nós vemos aqui então que Paulo ele começa a fazer tendas. E por que eu quero falar sobre fazer tendas e o que é que isso tem a ver com chamado? Algumas pessoas, talvez baseadas no ressentimento ou inveja, ou talvez porque passaram por algum tipo de frustração com algum pastor, ou com alguma igreja, ou por alguma outra motivação, às vezes usa até esse versículo talvez como para dizer que as pessoas não deveriam viver do ministério, quando na verdade o próprio texto, quando você lê, você vê que depois, quando Timóteo chega, Paulo então para de fazer tendas e ali vive ali do ministério. E o que é que isso tem a ver com o chamado? Porque nós cristãos, nós temos diferentes chamados. Aqui nesse momento Paulo teve que trabalhar para poder se sustentar e depois futuramente, quando chega a oferta da igreja, ele passa apenas ali a viver ali da oferta que foi recebida. E por que eu quero falar isso? Porque nós temos diferentes tipos de chamados. Algumas pessoas são chamadas para fazer tendas e trabalhar no reino de Deus, como, por exemplo, Priscila e Áquila. Ou seja, aqui Priscila e Áquila, eles faziam tendas, eles tinham trabalho secular, mas desenvolviam também o ministério. Muitos cristãos são chamados para isso. Alguns são engenheiros, outros são donas de casa, que então têm o seu tempo, o seu trabalho e também desenvolve um ministério específico na igreja ou algum outro lugar. Nós temos um segundo grupo daquelas pessoas que outros fazem tendas por um tempo e depois vivem do ministério, como por exemplo, Jesus e o próprio apóstolo Paulo. Jesus durante um tempo ele foi carpinteiro, ele trabalhou como pedreiro e depois ele viveu do ministério, apenas do ministério. Nós vemos outros também, eu posso até dar o meu próprio exemplo, durante um tempo eu trabalhei em Salvador e hoje eu trabalho apenas no ministério. O pastor trabalhou muitos anos no posto de gás como gerente, depois fazia tendas e trabalhava no ministério e hoje trabalha apenas no ministério. Nós precisamos de pessoas
No reino de Deus, nós precisamos de todo tipo de pessoa. Há uma diversidade no reino de Deus. E Deus usa diferentes pessoas, de diferentes maneiras, para diferentes coisas. Alguns glorificam a Deus fazendo apenas tendas. Como assim, pastor? Calma. Eles usam diretamente a sua profissão como algo que glorifica a Deus. Claro que todas as profissões devem glorificar a Deus. Mas o exemplo, por exemplo, é o exemplo das mulheres ricas que sustentaram o ministério de Jesus e que sustentaram até Paulo em alguns momentos. E a Bíblia não diz que elas ingressaram em algum tipo de ministério, mas eram pessoas cristãs que conheciam a palavra de Deus, que eram cristãos devotos. Ou seja, essas mulheres que sustentaram Jesus, por exemplo, um médico, ele pode ser membro de uma igreja e trabalhar como voluntário em algum lugar, em algum local, por exemplo, ou usar a sua própria profissão, ou um professor cristão. Como nós precisamos de professores cristãos? Estava ali até falando com o Juninho sobre isso, sobre escolas, e como nós precisamos de professores cristãos. Agora, como no Colégio Batista, eu sou procurando professores cristãos. Por quê? Porque a educação, ela não é neutra. Quando o teu filho vai para a escola, ele não vai só aprender português e matemática, ele vai aprender muito mais do que isso. A escola molda o coração das pessoas, das crianças e dos adultos também. Então, quando nós temos professores cristãos, eles conseguem, na sua profissão, cumprir o ministério também de Deus na vida deles, quando eles cumprem como Deus quer que seja cumprido. Então Deus tem, no reino de Deus, nós temos essa diversidade de chamados. Alguns Deus chama para fazer tendas e trabalhar no ministério, outros Deus, durante um tempo faz tenda e depois vai trabalhar no ministério, e outros, na sua profissão, como a sua profissão, ele vai glorificando a Deus e vai cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida. Eu não sei. Eu sei qual é o para a minha vida, eu sei. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, na sua profissão, com seus talentos, com aquilo que Deus colocou para você fazer. Mas todos nós fomos chamados para servir a Deus. Todos nós temos a responsabilidade, a obrigação como cristãos, de sermos membros de uma igreja local, de participarmos do corpo de Cristo e a partir daí buscar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Mas no reino de Deus tem uma diversidade de coisas que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, continuando aqui, nesse ministério, ainda na segunda viagem paulina, nesse ministério, Paulo se encontra na cidade de Corinto, e ali ele começa a pregar a palavra de Deus. Só que essa pregação, quando você olha aí a partir do versículo 6, quando Paulo prega, há uma divisão e uma rejeição por parte de algumas pessoas. Preste atenção, a pregação verdadeira, pregação genuína. O que é pregação verdadeira, pastor? É a pregação que Cristo é o centro. É a pregação, qualquer pregação que Cristo não é glorificado, existe algo de errado com essa pregação. A pregação, ela tem que passar pela cruz de Cristo. Toda pregação tem que passar pela cruz de Cristo. Porque essa foi a mensagem que foi deixada para nós como igreja de Cristo. A pregação que Paulo estava pregando e o que gerou rejeição e revolta por algumas pessoas, não foi em si a vida de Paulo, mas o conteúdo de Paulo, que era Cristo Jesus. Jesus fala que o mundo não iria odiar a nós. Não é a nós que o mundo odeia, mas é Cristo em nossas vidas. Se você chegar em muitos lugares para falar de você mesmo, talvez você não vai ser odiado, a sua mensagem não vai ser rejeitada. Como nós vemos, o pastor falou isso aqui no domingo, a mensagem dos artistas, que agrada os artistas. Mas quando nós pregamos Cristo,
na sua totalidade, quando pregamos a palavra de Deus com compromisso, Cristo como centro, haverá rejeição, haverá aqueles que irão se ofender. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: pregue a palavra, pregue em tempo e fora de tempo, porque nos últimos dias iria aqueles que não iriam ouvir, iriam se incomodar, sentindo coceira nos ouvidos, iriam se incomodar com a palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus sempre gerou rejeição. Isso é natural. Alguns cristãos ficam muito espantados quando às vezes há algum tipo de rejeição com a palavra de Deus, mas isso é o natural. A natureza do homem é pecaminosa. A natureza do homem não é celestial. E se a natureza do homem ela é pecaminosa, é natural que o homem rejeite a palavra. Por isso que o Espírito Santo tem que agir no coração do homem, porque se isso não acontecer, ele vai rejeitar a palavra de Deus. Então aqui a pregação, Paulo apresenta, ele estava apresentando que Jesus era o Cristo, ele era o Filho de Deus. E isso então gerou zombaria, críticas, alguns criticaram, alguns zombaram, mas alguns também ouviram e aceitavam. E toda essa confusão foi gerada porque ele estava pregando sobre Jesus. Jesus é o divisor de águas. É a partir de Cristo que nós enxergamos as coisas. É a partir de Cristo que nós enxergamos quem nós somos. É a partir de Jesus que nós sabemos quem nós somos e quem nós deveremos ser. Cristo é o divisor de águas. Cristo, como diz lá em 1 Pedro, ele é a pedra de tropeço e a rocha de ofensa. Bem-aventurados são aqueles que não se ofendem com Cristo Jesus. É em Cristo que nós separamos o bem do mal. É em Cristo que as pessoas vão tropeçar ou vão se levantar. É em Cristo que as pessoas vão ser condenadas ou vão ser salvas. É em Cristo Jesus. Por isso que as religiões, nós julgamos as religiões, nós analisamos as religiões a partir de Cristo Jesus. Como a pessoa, como a religião, ou como aquela pessoa vive ou fala de Jesus. Alguns apresentam Jesus como mestre, como filósofo, como alguém importante, como um profeta, ou como uma pessoa famosa, enfim. Mas não é isso que Paulo estava pregando, não é isso que a palavra de Deus diz, não é isso que nós devemos pregar, não é isso que nós devemos ensinar para as pessoas, mas nós devemos falar do Cristo crucificado, ressurreto, que salva, que liberta, que transforma os corações, que muda o caráter, que convida as pessoas para uma nova vida. Foi isso que o pastor até pregou no domingo, falando do evangelho do arrependimento. E é esse papel que nós precisamos cumprir. E durante a pregação, durante a palavra, vai ter aqueles que vão rejeitar. E Paulo assume uma postura, quando aquelas pessoas rejeitaram, ele tem uma postura de sacudir as roupas e disse que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. O nosso papel de pregar a palavra é o papel de atalaia, como diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33. Quando Deus levanta o profeta, quando Deus diz ao povo, quando Deus diz a nós, o nosso papel de atalaia, de anunciar o juízo de Deus, de anunciar, proclamar as verdades de Deus. E o que é que diz lá em Ezequiel, no capítulo 33? Que quando Deus mandasse a pessoa falar, de avisar o juízo de Deus, e se aquelas pessoas não ouvissem, não se arrependessem, que o sangue delas cairia sobre elas, que a culpa cairia sobre elas. Mas se Deus mandasse falar e a pessoa não falasse, aquele sangue cairia sobre o atalaia, sobre a pessoa que tinha a obrigação de falar. Cai sobre nós a responsabilidade de falar. Cai sobre você o papel de ser um atalaia de Deus, como diz Ezequiel capítulo 33, de anunciar o juízo de Deus, de anunciar a justiça de Deus, de anunciar o evangelho de Deus para as pessoas. Se vai ter pessoas que vão rejeitar ou não, isso não cabe a nós. Cabe ao Senhor, cabe ao Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Cabe a nós anunciarmos a palavra de Deus. Dizermos
aos quatro cantos dessa terra quem Jesus Cristo é. Essa foi a pergunta de Jesus aos apóstolos. Quem dizem que eu sou? O mundo precisa ouvir isso. Ah, pastor, mas tem muitas pregações na internet, tem muito pastor, youtuber, tem muita gente famosa aí que prega, que fala, mas não é o suficiente. O nosso papel é sermos esse atalaia de Deus, a anunciar as verdades do Evangelho do Reino de Deus, a anunciar o juízo e a justiça de Deus. E aí, as pessoas que rejeitaram, Paulo não perde tempo, ele sacode a roupa como um gesto de que o juízo de Deus foi anunciado, que ele estava agora livre, né, que recaísse o juízo de Deus sobre aquelas pessoas, e ele não perde tempo. O texto diz que ao lado da sinagoga tinha um homem justo, temente a Deus. Enquanto tem alguns que rejeitam a palavra de Deus, o texto diz que ao lado da sinagoga tinha uma família que estava sedenta por Deus, era temente a Deus. Então, nós não devemos perder tempo com aqueles que desprezam a palavra de Deus. Existem pessoas que querem ouvir sedentas, pois esse tempo pode ser gasto com aqueles que realmente querem. A nossa obrigação é pregar para todos. A obrigação da igreja é falar para todos. A sua responsabilidade é falar para todos. Mas existe um limite para isso. Existe um limite para isso. E aqui nesse momento, Paulo percebe que ali não cabia mais ele estar naquele lugar. Não cabia mais estar naquele lugar. Ele já tinha pregado para aquelas pessoas. Mas ao lado da sinagoga, tinha pessoas que queriam. Eu lembro de uma época onde eu vi alguns jovens se afastarem do Evangelho, se desviarem do Evangelho. Eu lembro que nessa época eu fiquei muito triste, muito arrasado. Falei, meu Deus, ver jovens se desviando, ver jovens se afastando dos teus caminhos, e aquilo me trouxe muita tristeza. Mas depois eu tive que amadurecer, e foi um processo de amadurecimento. É claro que eu, como pastor, eu continuo ficando triste quando eu vejo alguém se desviar dos caminhos do Evangelho. Mas não é aquele sentimento de terra arrasada, porque Deus foi trazendo esse amadurecimento em mim, que se tem um ou outro que não rejeita o Evangelho, existe uma multidão sedenta para ouvir a palavra de Deus. Se o teu vizinho, se o teu marido não quer ouvir a palavra de Deus, se o colega de trabalho, tem outras pessoas, tem um mundo aí para ouvir a mensagem do Evangelho. Ou seja, Paulo estava pregando para um grupo de pessoas, aquelas pessoas não quiseram, rejeitaram a palavra, mas tinha um outro grupo de pessoas que queriam ouvir a mensagem. E a pregação vai gerar isso. Alguns vão rejeitar, alguns vão odiar, alguns vão xingar, outros vão zombar, mas vai ter aquele povo que Deus está escolhendo para si, que vai ouvir a mensagem do Evangelho. E é por isso que nós precisamos continuar pregando a mensagem. Eu não sei quem vai ser salvo, o nosso papel é apenas falar, é apenas abrir os nossos lábios. E diante dessa perseguição, provavelmente o apóstolo Paulo ficou triste. Provavelmente ele ficou triste ou se sentiu com medo, porque quando nós lemos a partir do versículo 9, ele tem uma visão onde Deus fala com ele. E essa visão é uma visão, Deus fala com ele, é um encorajamento na nossa caminhada cristã, na nossa vida de anunciar o Evangelho, de anunciar as verdades do reino de Deus. O Senhor, Ele nos encoraja. E quando nós lemos aqui no texto bíblico, provavelmente o apóstolo Paulo passou por algum momento de tristeza ou até medo. O texto diz, Deus fala para ele, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém vai fazer mal algum, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha o que Deus, e aqui já é a conclusão da pregação.
como Deus encoraja Paulo, o encorajamento de Deus na vida do apóstolo Paulo. E como Deus também nos encoraja, como Deus trabalha nas nossas vidas. Primeira coisa que Deus fala com Paulo, ele fala assim, olha, não tenha medo, não tenha medo. Deus, ele puxa Paulo para cima, né? Ele puxa, olha, não tenha medo. E logo em seguida, ele consola também, eu estou com você. Como Deus encoraja o apóstolo Paulo, como Deus nos encoraja na nossa vida. Deus está falando, olha, não tenha medo, eu estou com você. Uma das últimas palavras de Cristo foi justamente essa: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se é uma coisa que Deus não trabalha com o seu povo, é o abandono. Deus não nos abandona. Às vezes, pela nossa incredulidade, às vezes, no momento de dor e de tristeza, no momento de lamentação, podemos, às vezes, até nos sentirmos dessa maneira. Mas não é assim que Deus trabalha com o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja, que Ele estaria conosco. O Espírito Santo habita dentro de nós. Deus caminha com o seu povo. Só que a forma que Deus nos encoraja, a forma que Deus trabalha em nós, é diferente da forma que nós às vezes queremos. Deus não tem pena de você. Escuta isso. Deus não tem pena de você. Deus não tem pena. Deus não teve pena do apóstolo Paulo. Perceba a forma que Deus está encorajando o apóstolo Paulo. Deus não está falando assim, ô Paulinho, está difícil para você, né? Como eu tenho pena de você, tadinho de você, está sofrendo tanto. Não é assim que Deus fala com Paulo. Deus joga Paulo para cima. Paulo, não tenha medo. Ser valente, coragem. Ninguém vai tocar em você, eu cuido de você. Deus não está afagando as fragilidades de Paulo. Deus não está tendo pena das dores de Paulo. Porque é isso que nós queremos, né? Nós queremos, às vezes no momento de sofrimento, o que é que nós queremos? Nós queremos que as pessoas vão lá, passem a mão na nossa cabeça, ô bichinho, coitadinho, está sofrendo tanto. É isso que nós queremos. Não é isso que você quer, às vezes na sua vida? Essa atenção? Mas não é dessa maneira que Deus está agindo na vida do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de um homem que passou por um naufrágio. Nós estamos falando de um homem que foi chicoteado, foi preso, foi apedrejado. E Deus mostra o seu amor para com Paulo. Deus está revelando o seu amor para com ele. Não é que Deus é um velho ranzinza, não é isso que eu estou falando. Mas é que Deus está falando para Paulo, Paulo, olhe, eu tenho um propósito maior na sua vida, que é maior do que os seus sofrimentos. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que os seus problemas. O propósito de Deus para a sua vida é maior que as suas aflições. Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema no casamento, eu tenho um problema na minha vida, eu tenho tal fraqueza, eu tenho isso. Não importa. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que isso. O apóstolo Paulo tinha um problema na vida dele, provavelmente uma enfermidade, que ele orava a Deus e Deus não tirou. E Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente na sua vida. Nesse momento de tristeza e de aflição que Paulo estava passando, Deus não afaga as suas dores, mas Deus fala para ele, Paulo, não tenha medo, existe um povo nessa cidade que precisa ouvir a pregação. O propósito de Deus ali, naquela cidade, na vida de Paulo, Deus está falando, Paulo, eu tenho um povo, Deus estava formando um povo para si. E Deus estava falando para Paulo, Paulo, existe um propósito de você estar nessa cidade. Existe um motivo de você estar nesse lugar. Em meio a essas perseguições, em meio às lutas, não tenha medo, eu estou com você. Mas você não pode esquecer da missão.
Você não pode esquecer do chamado, do propósito. Tem aqueles que te rejeitaram, tem aqueles que estão te perseguindo, mas tem um povo que precisa ouvir a minha palavra. Infelizmente, nós colocamos os nossos problemas acima do propósito de Deus para as nossas vidas. Infelizmente, nós colocamos as nossas aflições, os nossos pedidos, as coisas que nós queremos na vida acima do chamado de Deus para as nossas vidas. Isso é comum nas nossas vidas como cristãos, porque nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. Mas o propósito de Deus é muito maior do que aquilo que você está passando na sua vida. E a Bíblia nos consola, e Deus consola Paulo, e Deus nos consola, que em todo esse processo Ele vai estar conosco. Ele vai estar ao nosso lado, como aquele pai que, quando o filho aprende a caminhar, o pai está ali. O filho tropeça, às vezes cai, mas o pai está sempre presente. Deus está presente na sua vida, querido. Talvez você não consiga enxergar, talvez você não consiga ver em alguns momentos, mas mesmo quando o dia está nublado, o sol continua brilhando. E assim a presença de Deus nas nossas vidas. Por mais que a sua vida esteja com problemas, difícil alguma situação, a luz de Cristo continua a brilhar nas nossas vidas. Continua a brilhar. E você pode ter experiências com Deus como você nunca teve na sua vida. E a ordem de Deus para Paulo é: pregue, não te cales. Não te cales. Essa é a ordem de Deus para nós, para a igreja. Anos depois, Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Nesse momento, a ordem de Deus para nós, a ordem de Deus para Paulo, para mim, para você, Deus estava falando: não te cales. As perseguições, as dificuldades, as angústias, as lutas que você passou, não é para você se calar por causa disso. Continue falando a minha palavra, continue anunciando o meu reino e aquilo que eu quero, porque existe um povo que precisa ouvir a palavra. Um dia nós não vamos mais precisar pregar a palavra, porque nós estaremos com Cristo na glória eternamente. Mas até esse dia chegar, nós não podemos nos calar, precisamos pregar a palavra de Deus. Vai existir aqueles que vão rejeitar, vai existir aqueles que irão sentir coceira no ouvido, mas vai existir aqueles que serão o povo de Deus que Ele está formando para si. Por isso, não tenha medo, Deus está conosco, Deus está com a sua igreja, Deus está com você. Não te cales, pregue a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus está conosco. A Bíblia diz que Ele é Emanuel. Ele disse que estaria conosco todos os dias, para sempre. Para sempre. Não há um dia, querido, que Deus não está conosco. Por isso, que possamos obedecer a sua palavra, crer na sua palavra, e não nos calarmos, e anunciarmos aos quatro cantos dessa terra que Jesus Cristo é o Senhor.